Imagens de arquivo. Mulher de cabelos grisalhos é vista cada vez mais de perto. Nós convidamos em nome da juventude e das senhoras, Dona Esther, esposa de Orlando Nogueira, fundadora do Esporte Clube Itaquari. Esther, a mulher de cabelos grisalhos, dá um largo sorriso e se aproxima de um homem que lhe entrega um microfone. É uma satisfação muito grande, porque esse Itaquari está completando 25 anos de atividade, eu também estou completando, né? Porque quando o Orlando chegou lá em casa e disse que ia fundar um time, eu disse a ele, pode contar comigo. Escurece ao centro o título Memórias do Início, a criação do Esporte Clube Itaquari. É dia, uma senhora branca baixa de cabelos brancos abre o portão de um campo de futebol. É Esther que, com um leve sorriso, entra e caminha pelo campo. À direita, do lado de fora do gramado, está o prédio da sede do Esporte Clube Itaquari. O topo do prédio é formado por duas estruturas semicirculares. Em uma delas lê-se Praça de Esportes Orlando Nogueira. Esther se aproxima de uma cadeira de madeira que está no centro do campo e se senta. Ela põe as mãos nas pernas e dá um largo sorriso. Os cabelos dela esvoaçam. As sobrancelhas são claras e finas, feitas com rena. Os olhos são vistos de perto. Linhas finas se destacam nas pálpebras e por todo o rosto. Com brilho nos olhos, ela levanta o olhar. Esther está diante da parede de um galpão onde há o letreiro da Praça de Esportes Orlando Nogueira. Fora do campo, ela observa o gramado de ponta a ponta. O muro que o cerca é composto por duas faixas horizontais, uma vermelha e outra branca. O nome do time está em vermelho sobre a faixa branca. Ao centro do campo, sorridente, Esther olha ao redor. Ela usa óculos escuros de aro retangular. Hoje me bateu uma grande nostalgia. Na sala de uma casa, Resolvi recordar aqueles tempos a qual eu trabalhava com Orlando lá no Esporte Clube Itaquari. Esther Andrade Nogueira, esposa de Orlando e cofundadora do ECI. Que saudade. Saudade daquela garotada que lutava com todo prazer. Chegava no campo com o maior sorriso. Fotos dos jogadores. Quantas recordações nós temos de pessoas que já se passaram e que já não estão aqui conosco. Esther segura uma foto. Aqui nós temos uma foto que eu faço quase questão que ela saia. Porque é uma das fotos que eu guardo com muita alegria. Foi quase os pioneiros do Itaquari. Aqui quando se encontrava o senhor Orlando Nogueira, Juarez, que foi um grande amigo nosso, Elcinho, Pedrinho, Judismar, Edmilson, Gilson, que foi um dos grandes goleiros do Itaquari, e o nosso saudoso Pedrolina, que partiu agora recentemente e que nos traz uma grande tristeza. E os outros jogadores que, no momento, eu não estou muito lembrando do nome deles, mas fiz questão que essa foto fosse tirada e guardada com muito carinho até hoje. Escurece. No campo, Esther está sentada na cadeira. Nós estávamos lá na nossa casa e olhando para esse local, a qual não tinha nada, né? Só tinha mesmo um terreno baldio e olhando as crianças brincarem no meio da terra. Ele olhou para mim e disse o seguinte: eu vou fazer um time de futebol, você me ajuda? Aí eu disse a ele, bom, aquilo que tiver ao meu alcance, eu estarei disposto a te ajudar. Foto em preto e branco dela e de Orlando Jovens. Ele tem cabelos escuros com entradas na frente. Foi então que a ideia surgiu de formar o Esporte Clube Itaquari. E ele começou a convocar os jovens que aqui estavam para que pudesse ajudá-lo.
E ele chamando um, chamando o outro, e falou o seguinte, olha, domingo nós vamos para lá, para aquele terreno, e vamos começar a fazer a limpeza. Então começou-se a reunir aqueles jovens, né? E com pá, com carrinho de mão, e começaram a limpar essa área todinha. Imagens de arquivo de um jogo de futebol. O goleiro dá um chute para longe e um jogador no meio de campo domina a bola com a cabeça. Homens compram fichas em uma cabine de madeira. José Arlindo, filho de Orlando e Esther. Aonde é o vestiário, passava uma linha férrea, que ele era, vamos dizer assim, ficava paralelo ao armazém, que era um armazém ali. Aquilo ali, vagões entravam ali para eles botarem café, isso aí em 1949, 1948. Depois abandonaram aquilo ali, então aí papai entrou lá, juntamente com alguns amigos, e fizeram um pequeno campo, limparam a área, fizeram um pequeno José tem campo. lábios finos. Isso foi em 1955, 56, mais ou menos. O time, se eu não me engano, foi feito em 1958, que ele foi realmente batizado, vamos dizer assim. E aí começou a animação, né? Dentro do bairro, e foram se juntando, e daí a pouquinho começou a se formar um time. Imagem de arquivo dos jogadores do Esporte Clube Itaquari em campo. Eles estão dispostos em duas fileiras. À frente, uma agachada. Atrás, outra em pé com os braços cruzados. Eles iniciam o jogo e trocam passes no meio de campo. Um jogador do time adversário avança e eles recuam para o campo de defesa. Um jogador do ECI dá um chutão para o campo de ataque. O jogador do time adversário domina a bola com os pés e perde em seguida. Gol do Esporte Clube Itaquari. Os jogadores do time adversário ficam cabisbaixos. Não tinha nada, nada, né? Não tinha camisa, não tinha chuteira, não tinha meiões, não tinha nada. E ele disse, por onde a gente começa? Eu falei, olha, eu acho que nós temos que mexer no bolso. Foi aonde um amigo dele, que tinha um time de futebol, disse a ele o seguinte, eu empresto as camisas, né? Mas não tinha meião. Eu digo, não, mas você vai me emprestar camisa e meião. Não, eu empresto meião também. E aí ele virou para mim e disse assim, e calção que não tem? Você pode costurar uns calção para o time? Eu falei, costuro, já que eu sabia costurar, né? Aí ele virou para mim e falou o seguinte, olha, vai, compra o pano e nós vamos fazer os meiões. Foi aí então que eu fui lá, comprei o pano, costurei os calções, comecei a fazer os escudos, pregar os números nas camisas. Até então não tinha lavadeira, né? Não tinha lavadeira e nem tinha dinheiro para pagar. E ele chegou para mim e disse o seguinte, o que nós vamos fazer? O Itaquari vai jogar e não tem quem lave as roupas dele. Aí eu virei para ele e disse assim, não, por causa disso não seja. Pode trazer as roupas que eu vou lavar as roupas do Itaquari. Eu não tinha máquina de lavar roupa 60 anos atrás, né? Eu lavava roupa na mão mesmo, né? E as roupas eram estendidas lá em casa, era um festival de camisas, né? Parecia até que era um carnaval. Esther dá um largo sorriso. No quintal da casa, ela torce uma camisa molhada. A água cai dentro de uma bacia vermelha. Esther sacode a camisa, aproxima-se de um varal e a pendura ao lado de um calção branco com faixas verticais vermelhas nas laterais. A camisa é branca com gola vermelha e faixas horizontais suaves em vermelho e preto. O brasão fica do lado esquerdo da camisa, na altura do peito. Ele tem o topo reto e base pontiaguda, assemelhando-se a um triângulo invertido. Dentro da forma, sobre um fundo branco, há uma faixa preta com as iniciais do clube e abaixo 2 triângulos, um vermelho e outro preto. Esther se aproxima da bacia, esfrega um calção e o torce. Ela caminha até o varal e pendura o calção. Ao fundo, há diversas árvores e plantas.
Eu lavei 25 anos a roupa do Esporte Clube Taquari. O escudo do calção e da camisa são vistos de perto. Fotos de Esther um pouco mais nova se intercalam. Não existiria papai sem mamãe. O time, com certeza, não iria à frente se mamãe não estivesse do lado, não é nem atrás, do lado. Foto em preto e branco de Orlando e Esther com os filhos no colo. Vistas de perto, as mãos de Esther seguram fotos dos jogadores. Ela deixa as fotos sobre um sofá e pega outras que estão em preto e branco. Em uma das fotos que Esther folheia, há crianças em campo junto com os jogadores. No campo, O Itaquari não tinha condições financeiras de tocar, né, o time à frente sem condições monetárias, né? E não tinha lugar de se reunirem, né? Porque não tinha sede, não tinha nada. Foi então que eu propus a ele que as reuniões foram feitas lá em casa. Inclusive, todo mundo fazia questão de ir na reunião. Adson Nogueira, A reunião filho de ficava Orlando e lotada, Esther. porque a gente tinha bolo, tinha café, tinha suco e tinha biscoito. Mamãe faz isso tudo. Então, a importância dela no Esporte Clube Taquari é muito. Foi crucial. Né? Foi crucial. E ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira. Adson tem pele bronzeada e cabelos grisalhos. Foto em preto e branco de Orlando jovem. Ele é negro, de cabelos cacheados e lábios grossos. Em outra foto, Orlando, um pouco mais velho, sorri com a mão na cintura. Você imagina uma pessoa que não tinha posses financeiras, era apenas um sapateiro, mas tinha uma visão. Ele praticamente não ganhava muito, o sapateiro não ganha muito dinheiro, mas ele transformou o pouquinho que ele ganhava, aquilo que sobrava, ele transformou em uma praça esportiva. Me dava orgulho de ser filho dele. A gente, quando é criança, sempre olha o pai, independente de se ele é rico ou pobre, etc. Para a gente, ele é um cara que tem força, é um super-herói. E papai foi um super-herói para nós. Nosso pai tinha um ideal de trabalhar para a comunidade. Ele tinha aquele fervor, aquela vontade de criar alguma coisa para um futuro. Mesmo nós não sabendo que isso ia se tornar um grande futuro, que hoje nós temos um campo de futebol, né? Temos um campo gramado, né? Mas no ideal dele era formar pessoas, era formar times para poder ser de bem e formar grupos que se estivessem envolvidos a criar um movimento comunitário. Então, a comunidade que ele queria formar, que hoje nós vemos aquele campo no Itaquari, era um sonho dele que foi realizado, de deixar isso para a comunidade de Itaquari e toda a região. Perto da sede há um aglomerado de casas de uma comunidade. Em imagens de arquivo, Orlando segura um microfone e sorri. Diversas pessoas o observam. Meus amigos, companheiros de batalha, que há 25 anos estamos nessa luta. Então, hoje é muita satisfação que vem comemorar em outro município, em Vila Velha. Mas é grande satisfação por estar todos juntos. Uma festa que jamais deixaremos, não jamais esqueceremos. Mas fizemos uma festa muito boa, que todos que vieram, compareceram e nos prestigiaram aqui o meu agradecimento. Esperamos que possamos, daqui para frente, continuar. Esperamos que essas meninas que nos prestigiaram continuem nos prestigiando. Que esses nossos rapazes, nossos companheiros e nossos atletas continuem nos prestigiando sempre batalhando. Então, muito obrigado para todos vocês e até no próximo ano, se Deus permitir. Orlando dá um largo sorriso e entrega o microfone para um homem. Um rapaz se aproxima e abraça Orlando. Orlando ficou nativo aproximadamente 40 anos, Esther sorri de lábios unidos. consertando as chuteiras, porque é ele que consertava as chuteiras, né? Muitas vezes a gente via até no açougue
pedir sebo para fritar, tirar aquele sebo para passar na chuteira, para que a chuteira estivesse sempre impecável no dia dos jogos. Ele nunca foi presidente do Itaquari. Ele sempre foi, como a gente diz, um mandatário. Ele é que dirigia tudo, ele é que acertava tudo, ele que via quando estava errado e que estava certo, ele que procurava consertar. Ele foi uma das pessoas mais dignas e honestas que eu já vi na minha vida. Ele nunca tirou do Esporte Clube Itaquari 1 centavo. Ele preferia tirar do bolso dele do que tirar do Esporte Clube Itaquari. Foi quando ele chegou para mim e disse o seguinte: nós estamos precisando do dinheiro e precisamos comprar uns meiões. Aqui em casa tem um rádio e eu vou fazer a rifa de um rádio para tirar o dinheiro para comprar os meiões. Eu falei, mas é o único rádio que a gente tem. Como é que a gente vai fazer a rifa desse rádio? Ele disse assim, mas para o bem da humanidade, eu vou fazer essa rifa. E fez a rifa e entregou a cada jogador 5 bilhetes para cada um vender para comprar os meiões. Foi aí, então, que foi comprado os meiões novos para que pudesse fazer um jogo que eles iam fazer em Fundão. Eu dizia assim, mas você deixa, às vezes, de comprar alguma coisa para dentro de casa, para botar no Itaquari, convoca alguém para fazer isso. Ele disse, não. Quem inventou o Itaquari fui eu. E a responsabilidade é minha. Eu tenho que levar isso até o fim. Esther vagueia o olhar brevemente. Um dia Orlando chegou para mim e falou assim, como é que nós vamos fazer para manter o Itaquari? Eu virei para ele e disse, olha, nós temos que fazer uma sociedade, né? Vamos arrumar pessoas que façam uma mensalidade mensal para que a gente possa ter dinheiro para manter o Itaquari. Foi aí que começou, né, a gente procurando sócios e as pessoas, muitas pessoas, se prontificaram em ajudar, porque via que o trabalho era um trabalho honesto, um trabalho digno e que trazia benefício para o bairro. Escurece. Vistas de perto, as mãos de Esther folheiam um livro-caixa. O livro tem as folhas amareladas e anotações de entrada e saída de dinheiro. Ela fecha o livro. A capa é vermelha com uma pequena etiqueta contendo o nome do clube no canto superior direito. Então as reuniões começaram a ser feitas lá em casa e os jogadores iam para lá e não tinha uma diretoria. Aí precisava pensar sobre a diretoria do Esporte Clube Itaquari. Foi então que houve a primeira eleição, né? Nós tínhamos muitos colaboradores, já tinha pessoas que estavam ao nosso lado, nos dando muito apoio, dando apoio a Orlando, né? Como o padre Aníbal, José Viana, né? São Paulino. Mas não tinha, então, um presidente. Foi, então, que São Antônio Rodrigues se candidatou para ser presidente do Esporte Clube Itaquari. E São Antônio Rodrigues foi uma personagem marcante dentro do time, né? Ele foi presidente muitos anos e depois veio seu Quintino Pedroni também, que foi presidente muitos anos. E sucessivamente o Itaquari foi crescendo, né? E a nossa área social teve que aparecer. Então, dentro da área social, foi aonde eu entrei. Esther dá um largo sorriso. Sentada a uma mesa, ela folheia um caderno. Nas folhas amareladas, há diversas anotações feitas à caneta. Esther observa as anotações. O Esporte Itaquari foi muito organizado em todos os seus momentos. Eu lendo aqui agora, encontrei uma ata do dia 3 de outubro de 1961,
um pedido meu durante uma reunião para que pudéssemos fundar o nosso clube feminino para arrumar rainha e princesas para que pudéssemos angariar donativos para o Esporte Clube Taquari. E aí começou a organização das mulheres dentro do clube. No campo, só tinha homens. Então houve necessidade de trazer mulheres para o campo para que a gente pudesse fazer algo diferente. Foi quando nós convocamos as meninas, as crachetes, né, como diz o outro, né, para que a gente pudesse gritar, né, vai à frente, joga, faz gol. Aí no dia 7 de setembro, que é justamente o dia da festividade que a gente fazia aqui, nós trazíamos os alunos para fazer a parada aqui, para que as crianças fizessem algo diferente, e até teatro mesmo, né? Cantava o hino nacional e cantava também o hino do Itaquari. Fotos em preto e branco das crianças no campo se intercalam. Em uma das fotos, algumas crianças seguram bandeirinhas do Brasil. Em outras, seguram uma faixa onde se lê Escola Municipal Pio XII. Na época que nós pensávamos em trazer um pouco de cultura para o Esporte Clube Taquari, como seria isso? Na sala da casa, então nós organizamos, assim, uma festa e escolhemos candidatas para ser rainha e princesa do Esporte Clube Taquari. As meninas chegaram para mim e disseram assim, mas nós chegamos aqui, só gritamos, Taquari, Taquari, Taquari. E a gente não tem nada assim que possa trazer uma coisa mais ativa, né? Aí eu pensei aquele dia, né? Aí fui para casa e resolvi fazer um hino, né? Então esse hino eu tirei uma porção de cópia e entregava a elas, né? Falou, ó, quando a gente for para o campo, que o Itaquari for jogar, vocês cantam junto comigo. Eu não sou cantora, não tenho voz para ser cantora, mas eu incentivava quem tinha voz para cantar, né? Então foi aí que surgiu esse hino do Itaquari. Itaquari, eu quero ver você jogar. Põe a bola no gramado e põe agora a garotada pra lutar. De Deus um dia você foi a criação, por isso todos nós lutamos com união. Itaquari, você é a sensação de um povo nobre que tem coração. Esther sorri de boca aberta e dá um leve tapa na perna. Atrás de um alambrado, sentados em cadeiras de plástico, dois homens assistem a um amistoso interno do Itaquari. Um time usa camisa branca e calção preto, o outro tem uniforme todo vermelho. Um jogador de camisa branca dá um chute rasteiro para o campo de ataque. Um dos parceiros perde a bola para um jogador do time adversário. Perfilados, troféus são vistos da esquerda para a direita. Em uma foto do time, um homem branco de nariz afilado está à esquerda. Ele usa óculos escuros, camisa e calça claras. Papai, ele sempre gostou muito de futebol, né? Papai lá, ele era o artilheiro quando ele nasceu lá. Helder Judismar e Miguel Pedroni, filhos de Quintino. Ele teve um acidente de uma bala perdida na perna e que parou de jogar bola. E parece que casou. Quando ele chegou aqui, no Espírito Santo, quando chegou aqui em Itaquari, logo depois que a gente começou a conhecer o time, né? Ele se apaixonou e daí para frente ficou 18 anos na presidência, junto com o senhor Orlando. E nunca se afastou, né? Nunca se afastou. Quintino é o homem de nariz afilado. Eu, em particular, assim, a gente pensa, poxa, via papai, seu Orlando, Haroldinho e seu Antônio Rodrigues. Essas 4 pessoas que eram muito íntegras, eles faziam com que a juventude, os adolescentes daquela época, tinham uma preocupação muito boa em estar lá jogando bola. Era uma alegria, era a nossa diversão. Imagens de arquivo de um jogo. Um jogador do Itaquari toca a bola pela esquerda em direção ao ataque. O parceiro perde a posse para o adversário, que dá um chutão para o campo do Itaquari, onde o time recupera a bola. Eles
jogavam muito bem. Então, o Judismar era craque. O Helder também, um goleirão. O Fazinho, que não pôde estar aqui, até hoje é um ótimo goleiro, até hoje disputa campeonatos, tudo graças ao Itaquari, notadamente ao seu Orlando Nogueira. O seu Orlando me ensinou, depois eu vim a ser técnico, né, de vários clubes, vários times, ganhei muitos títulos, mas o seu Orlando me ensinou uma coisa dentro do vestiário que eu nunca esquecerei. Ele dizia o seguinte: cavalo bom é aquele que cerca o boi na hora. O melhor jogador é aquele que está dentro do vestiário. O que está lá não serve. Bom é esse que está aqui. E eu professei isso daí muito Há 2 cedo. troféus em um vestiário. Antes do nosso pai ir para o Itaquari, o senhor Orlando já nos acolheu. Ele era um referencial masculino para nós. O nosso pai viajava muito. Ele saía na segunda e voltava no sábado. Trabalhava fora, né? E aí, quem era o nosso referencial? O senhor Orlando. Então a gente ia lá para a sapataria, sentava, ficava ouvindo o senhor Orlando contar trabalhando. histórias para nós, ensinamentos que vocês tiveram o privilégio de ter também. Mas eu tive, e hoje eu fiquei sabendo que eles também faziam a mesma coisa. Né? Sempre. E o seu Orlando Consertava as nossas chuteiras, encebava, botava... fazia nossas chuteiras, né? Prestava a bola para a gente jogar. Então, isso... nossa formação foi uma formação privilegiada. Um dos irmãos tem barba branca, outro tem cabelos escuros e o terceiro olhos O Orlando azuis. chegou aqui no campo No e campo, tinha um monte de criança com a bola, jogando para lá e para cá, lá naquele canto lá. E Orlando, observando aquilo tudo, disse o seguinte: temos que aproveitar esses meninos. Aí foi aonde ele chamou o Caio e falou: Caio, nós vamos formar um time de criança, vamos fazer uma escolinha preparando essas crianças para ser os futuros jogadores do Itaquari. E Caio foi uma pessoa que ele se dedicou de alma a essas crianças. em uma varanda lê-se em uma placa de madeira, Cantinho do Caio. Diferentes troféus estão sobre uma bancada de mármore. Elizabeth Corsini Barbosa, esposa de Caio. Caio era uma paixão pelo Esporte Clube Itaquari. Ele vivia para esse time. Ele tinha, assim... Ela tem cabelos era um loiros. amor incondicional. Ele sempre me contava que com 14, 15 anos, ele jogava na Desportiva e finais de semana ele vinha para jogar com Orlando Nogueira, a qual era uma pessoa que ele amava, que ele adorava. Aí um dia nós chegamos na casa de Orlando e Caio, ele pegou a minha mão e a mão de Caio e disse: eu confio em vocês e é vocês que vão voltar com a escolinha. E foi assim que a gente deu início na escolinha. A escolinha é manchete em vários jornais. Começamos com a escolinha com a ajuda da comunidade, dos comerciantes, dos moradores, porque a gente não tinha fins lucrativos, era apenas para tirar as crianças da rua. E aí a gente foi evoluindo, foi crescendo. E em 2, 3 meses a gente já estava com 100, 200 alunos. E a gente fazia uma ponte com os colégios, né, e com as igrejas, porque todas as crianças, para participar da escolinha, teria que ter notas boas no colégio, frequência ativa e participar da igreja, de uma catequese, não importava a religião. Quem tivesse com notas baixas, o castigo na escolinha era não jogar. Sobre uma superfície, há fotos de crianças com o uniforme do time. Era o sonho do Caio, era a vida do Caio isso. Com a ajuda, é lógico, da comunidade, que sempre a gente pedia socorro a todos e todos sempre colaboravam com a gente. E final de ano, né, a gente sempre promovia uma festa de Natal com brindes, com Papai Noel, né? A gente fazia assim, uma festa. Elizabeth sorri com brilho nos olhos. Que as crianças ficavam deslumbradas e cada vez mais aparecia mais crianças na escolinha pela paixão de Caio e pela paixão das crianças pelo que Caio fazia. Ela segura Para fotos. todos verem que não tinha nada, nada, nada. Era terra, brita, a confraternização de final de jogo das crianças quando nós fomos campeões. As princesas e rainha que a gente promovia todo ano, as meninas que participavam, né? Aqui a comemoração, a primeira comemoração nossa de 7 de setembro,
tá? Com as crianças desfilando, cantando o hino nacional, o hino do Itaquari. A gente tinha várias categorias, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E todos eles nós fomos campeões. Escurece. Um homem robusto de lábios finos está sentado diante de uma parede com o brasão da bateria Águia Furiosa. Então, minha história no Itaquari começou bem cedo, né? Emerson Schumbrega. Acompanhando meu pai, que já jogava no veterano. E fui crescendo aqui no campo do Itaquari, acompanhando. E logo adolescente, eu entrei na escolinha, né? E aí eu fiquei até meus quase 30 anos jogando no Itaquari. Aqui conquistei campeonatos. O esporte, o futebol, e não seria diferente no Itaquari, fez eu enxergar a vida de uma outra forma, querer estudar, querer fazer amizades. Então foi um aprendizado, um legado que a gente leva para a vida, até porque a gente era rodeado de pessoas do bem, pessoas importantes dentro da comunidade, que tinha princípios, né, de se você não estivesse bem na escola, você não jogava. E a gente queria jogar a todo momento, porque eram muitas crianças que queriam fazer parte do Itaquari. Então, isso tudo puxava, uma coisa puxava a outra. Então, eu tinha que estar bem na escola, e o Caio conhecia a família, ligava, tá aprontando aí, como é que ele tá? Então, assim, fez a gente ver de uma outra forma, sair um pouco do esporte também, viver a vida no social, fazendo bem. Então, assim, foi de extrema importância Itaquari. Eu fiquei aí mais de quase 20 anos como atleta do Itaquari. Em um outdoor na quadra do clube, há o brasão da Escola de Samba Boa Vista. Uma parceria, aqui o Esporte Clube Itaquari junto com a Boa Vista, né? Isso é corriqueiro nas escolas de samba, time de futebol está próximo da agremiação. E aqui foi além, porque essa parceria, que já tem desde 2005, se eu não me engano, que foi a construção aqui do ginásio, dentro da área do Itaquari. Mas se não fosse esse espaço, de repente a Boa Vista não seria o que é hoje no Carnaval. Imagens de arquivo do terreno do clube. As paredes do prédio estão desgastadas. Esse aqui era um terreno baldio, existia esses depósitos aí e a Vale do Rio Doce aqui atrás. Porém, a Belga Mineira dizia que esse terreno pertencia a elas. Um trem passa pela ferrovia que margeia o campo. Foi então que nós tivemos que entrar na justiça para que pudéssemos adquirir este terreno. Senhora de cabelos castanhos e lisos. O Orlando tomava conta do campo, então o campo entrou em litígio, porque estava sendo disputado pela Belga Mineira, pela Vale do Rio Doce, pelo Itaquari Esporte Clube. Maria Amélia, então, advogada. Quando o Orlando me procurou, levou um bilhetinho, Amélia, nós vamos contar com a sua pessoa, que como advogada, né? Entrei com ação de uso campeão, fui na Belga Mineira, em Belo Horizonte, cumpri uma precatória, o juiz cumpriu no mesmo dia. Quando a Belga ia passar a escritura para o Itaquari Esporte Clube, chegou a contestação. A Vale do Rio Doce falou assim, eu só compro da Belga se vocês combinarem com o Itaquari, porque o Itaquari está de posse do campo. Então, ao lado de Maria, um homem careca. A Belga Mineira falou que ia fazer uma reunião no Osser da Praia da Costa com o presidente e a comunidade de Itaquari. Eu reuni... Não vai ninguém, vai você que é nosso representante. Você é advogado, que você fizer está bem feito, mas você não vai fazer acordo nenhum. Vai trazer a proposta para nós. Eu trouxe, quando reuniu todo mundo, falou, nós não queremos dinheiro, nós queremos o campo. Se não tiver o campo, os jogadores deitam ali no campo, eles passam por cima da gente. Mas o Itaquari nós não vamos perder. Eu falei, então, eu estou com vocês. No dia da audiência foram várias testemunhas importantes dali. Eu falei para o presidente da Vale do Rio Doce que quem desfrutava do campo eram os próprios funcionários da Vale do Rio Doce. Por ser um lugar cheio de morro, a única área de lazer plana era Itaquari Esporte Clube. E não podia abrir mão daquilo. E não houve acordo, continuou o processo, depois entrou o doutor Manuel. Ela aponta para o homem careca. Na época do seu Orlando, eu era jornalista. Eu tinha muita intimidade porque eu ia nos campos de futebol, e principalmente no Esporte Clube Itaquari. Quando eu entrei, a Belga Mineira tinha entrado com uma ação de reintegração de posse. Manuel Félix, advogado.
E tinha escritura registrada no Registro Geral de Imóvel e tudo, dos 13 mil metros quadrados. Essa era a realidade, eles queriam tomar mesmo. Nós contestamos a ação de reintegração de posse, nós levamos a testemunha e a minha principal testemunha foi o Aníbal. O Aníbal era uma pessoa que ele era ex-funcionário da Vale do Rio Grosso e ele que colocou as primeiras traves no Esporte Clube Itaquari. Ele sabia de tudo. O depoimento dele foi importantíssimo. Aí o que aconteceu? Nós ouvimos, todo mundo, aí foi para o juiz dar a sentença. Aí o juiz era o doutor Thales Barbosa, um juiz muito bom, que jogou no Esporte Clube Brasil, que era lá de Cariacica Sede, e jogou no campo do Itaquari. Ele era uma pessoa que conhecia. E a sentença dele foi assim, ó, aposte de boa fé para o Esporte Clube Itaquari e domínio da Bel Mineiro, que tinha escritura. Não, ninguém vai aceitar, não. O Zé Alino bateu o pé, nós não aceitamos nem 2 milhões pelas benfeitorias. Já tinha tudo, já tinha o barzinho. Aí o que aconteceu? Não, nós vamos recorrer. Aí eu vou entrar com recurso. Aí eu vou precisar de ajuda, de prefeito, de governador, de tudo. Aí nós fomos atrás. Quer dizer, nós ganhamos a causa, ganhamos. E, lógico, que a Bel Mineiro ia recorrer para o Supremo, né? Só que a Bel Mineiro entrou com embargo, mas o vice-presidente do tribunal na época, ele achou que o embargo estava errado. O que aconteceu? Perdeu a causa. Ele não pôde entrar com recurso para o Supremo, porque o embargo tinha erros. Aí o vice-presidente pode decidir nisso, e decidiu. Aí pronto. 13 mil metros quadrados do Esporte Clube Itaquari até hoje. Sobrevoa-se o campo do Itaquari. Em imagens de arquivo, Esther e Orlando estão sentados a uma mesa junto com jogadores. Ele tinha um grande sonho de formar isso aqui como está atualmente, né? Ele tinha vontade de fazer aqui um estádio, né? E hoje a gente agradece muito àqueles que trabalharam e que chegou a este ponto que está esse campo e o Itaquari ainda de pé a partir de seus 60 e tantos anos, né? E é um agradecimento muito grande que a gente faz por todos aqueles que trabalharam, por todos aqueles que chegaram até aqui hoje. Esther sorri. No vestiário onde estão os 2 troféus, há 5 camisas diferentes do time, todas nos tons de branco, preto e vermelho penduradas na parede. Joey Lima, presidente do clube. Fala de Itaquari é sempre bem-vindo, é sempre uma alegria. Eu conheci o Itaquari há 30 anos atrás, como atleta, chegando aqui de Minas Gerais, vindo morar aqui, e a grata satisfação de ter no bairro um clube, em que era aquilo que a gente mais gostava de fazer, o futebol, o esporte, no lazer, e através dos amigos de Alto Boa Vista, Mano, Juca, Emerson Chumbrega, enquanto criança na época, e me trouxeram para cá. Começamos como atleta e nos apaixonamos. E como clube, ele se tornou uma família muito grande. O projeto de como foi gerado isso aqui, né, nos faz entusiasta de estar lutando até hoje. Mas por prazer, por ver que a nossa comunidade, a região 5, usa desse espaço, respeita os limites de cada um e nos ajuda a crescer, a permanecer isso aqui. Hoje nós temos uma escolinha que funciona de terça a quinta, são mais de 150 crianças de 5 a 17 anos que usam a nossa área ali atrás, o Campo Society, também a quadra de esporte. Nós temos o amador, que joga às 9 horas da manhã. Nós temos os veteranos, mais de 40 anos, outro veterano, mais de 60, ou seja, nós englobamos todas as categorias, da criança ao jovem, ao idoso, para que a gente possa ter toda uma geração usufruindo desse espaço esportivo da melhor forma possível. O Itaquari participou de várias competições, nível estadual e municipal. Nós fomos campeões Interliga, campeão cariaciquense por 2 vezes, títulos esses dando mérito aos antigos presidentes, né, Renato França, o Miguel Pedroni. Na nossa gestão, nós criamos aqui as Copas Itaquari, de mais de 40, mais de 50. Itaquari foi campeão mais de 40 2 vezes, bicampeão, campeão mais de 50, 2 vezes invicto. Fizemos torneio dos adolescentes mais novos, amador. Itaquari foi campeão, bicampeão amador aqui no nosso campo. Copa Campo Grande, Copa Itacibá.
Todas essas competições, o Taquari se logrou campeão, fruto desses troféus que vocês já ouviram por aqui. E, lógico, não só na minha gestão, mas também ao longo desses anos aí, é um clube vencedor. É o único clube dos antigos aqui de Taquari, da região da Grande Vitória, que conseguiu ganhar todos os troféus, os títulos que foram disputados no âmbito esportivo na nossa região. Sobre uma superfície, 8 troféus estão perfilados. O Esporte Clube Taquari, ele teve muitas vitórias, mas ele teve também parte muito trágica, que foi a perca de 3 jogadores que nós tínhamos aqui, jogadores excelentes, que foi Mário Ferrari, Muquira e Valtinho. Eles foram fazer uma viagem, não pelo Itaquari, numa festividade em Moraes. Na volta, a van que eles estavam bateu num caminhão e foram perdidos esses três atletas, né? E outros que estavam também foram bastante machucados, mas graças a Deus se salvaram. E também nós tivemos uma parte muito trágica aqui, que aqui neste armazém... Esther aponta para frente. Colocavam muito grão, né? E não tinha ainda lugar nenhum para sentar, e tinha umas toras ali, aonde eles sentavam. E nenhum deste dia, a parede cedeu e os grãos saíram, e aonde veio a óbito um dos jogadores daqui de Taquari. Então foi muito trágico, e foi justamente nessa época que Orlando teve o AVC. Por quê? Porque ele teve com tanta aflição, com tanta agonia, para salvar aqueles que estavam debaixo do milho, né? E ele, na ânsia de poder salvar, gritava todo mundo, com enxada, com tudo, para tirar aqueles que ainda podiam tirar, mas aquele que estava por baixo não foi possível salvar. Isso, para ele, foi uma grande tragédia e que ele praticamente... Esther abaixa o olhar por um instante. Praticamente perdeu a vida, né? Eu digo que ele adoeceu, ficou muitos anos doente, né? Por essa tragédia que aconteceu aqui. Aí ele teve o AVC, infelizmente teve na cadeira de roda 10 anos, mas ele todo dia queria saber notícia do que se passava aqui no campo, quem estava aqui no campo, como estavam os jogadores, né? E ele pedia a Caio que Caio fosse lá dar notícia a ele. E Caio praticamente ia lá quase todos os dias falar com ele, não, está tudo bem. Até então, eles ainda não tinham pintado aquela área ali como Praça de Esporte Orlando Nogueira, né? Foi aí então que o Adson, né? Falou, papai, eu vou levar o senhor lá para o senhor ver a homenagem que fizeram do senhor. Ela sorri. Pegou ele de carro e foi lá na frente e trouxe ele de carro, parou ali e ele viu. Ele chorou muito, foi muito emocionante, sabe? Mas, como diz o ditado, o sonho permanece, quem morre é o sonhador. O sonhador morreu, mas a realidade ficou. Escurece. Foto de Orlando e Esther jovens. Sentados em uma mureta, eles estão abraçados lateralmente com um largo sorriso. Voz em off. Vó, quem foi meu avô? Esther vagueia o olhar por um instante. Seu avô foi o homem mais honesto, mais digno que eu já conheci na minha vida. Ela fica com os olhos marejados e sorri. Excelente pai, excelente esposo, que só faltava adivinhar os meus pensamentos, tinha um amor imensurável pelos filhos e, para mim, foi uma grande perca e para os filhos também. Mas trago ele aqui dentro. Ela toca o peito. Partiu há 30 anos. Mas
Foi como se fosse ontem. E ele vai ficar eternamente no meu coração. Esther assente com a cabeça e ergue as sobrancelhas. Abaixa a mão, dá um largo sorriso e reclina a cabeça para trás por um momento. Escurece. Uma jovem de cabelos curtos, lisos e escuros senta-se no sofá ao lado de Esther e a abraça. Lágrimas escorrem pelo rosto de Esther. A jovem a beija no rosto e a abraça novamente. Obrigada, tá? Esther olha para a jovem e concorda com a cabeça. Agradeço por essa dedicação sua. Você lembra muito pouco do seu avô, mas ele Esther passa as mãos no rosto. foi um grande homem. Escurece. Ao centro em letras brancas, em homenagem a Orlando Nogueira, In Memoriam, e Esther Andrade Nogueira. Vistas de costas, a jovem e Esther caminham pelo campo de mãos dadas. Pouco a pouco, elas se aproximam do portão. Produção Dani Nogueira. Realização Lei Paulo Gustavo, Secretaria da Cultura e Turismo, Prefeitura de Cariacica e Ministério da Cultura. Os créditos passam ao lado de imagens de arquivo. Acessibilidade por Gama TV. Créditos finais selecionados. Roteiro, direção e direção de produção Dani Nogueira. Produção executiva Brenda Naira. Seguem os créditos.